No programa de hoje, um livro e a história de Charlie Chaplin. Oh, que bom que você está aqui no nosso canal. Aproveite a oportunidade, se for a primeira vez, se inscreva. E se não for a primeira vez, mas você não está inscrito, se inscreva. Gostar do vídeo, dê um like. Quanto mais like, mais o vídeo é promovido pelo YouTube e isso faz o canal crescer. Me ajude a fazer o canal crescer. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse diretor, esse ator, esse homem fantástico já falecido, Charlie Chaplin. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma playlist em que eu falo todos os longas-metragens produzidos, encenados, dirigidos por Chaplin. Eu acho esse homem, esse artista, gênio. Ele é gênio, é fora da curva, uma pessoa diferenciada. E muitas pessoas que acompanham o canal já haviam me solicitado, poxa, fala um pouco do Chaplin. Por exemplo, o Almir José, que é um seguidor do canal, disse para mim, escreva aí, faz um vídeo falando do Chaplin. Vocês sabem que eu tive já programa de rádio no passado. E lá para trás, no dia em que Chaplin morreu, e eu fiquei sabendo, eu comprei um monte de livros, eu comprei discos, na época eram long plays com as trilhas sonoras dos filmes, e eu fiz um programa especial, fui até a rádio e falei, olha, vamos botar no ar esse programa aqui, pedi licença para poder fazer um programa de 1 hora de duração, fiz, e foi um dos programas bonitos que eu já fiz na vida, e que ficaram lá para trás, lá para os anos 80. O Chaplin, ele morreu em, olha só, 25 de dezembro de 1977, dia de Natal. Vou falar sobre ele e as ideias que eu vou apresentar, eu tirei deste livro aqui, do Carlos Heitor Coni, Charlie Chaplin. Carlos Heitor Coni, jornalista brasileiro, escritor brasileiro, grande intelectual, ele foi um fã do Chaplin. E ele fez um livro, neste livro é quase que uma tese, em que ele apresenta as ideias do Chaplin, ele fala da filmografia e ele traz as principais críticas que foram feitas a ele ao longo de sua vida. E essas críticas estão todas aqui, são muitos ensaios. Então, neste livro você tem as ideias do Coni e depois vários autores que comentam a obra de Chaplin. Então tem lá Mayakovsky que fala do Chaplin, Drummond de Andrade fala do Chaplin, Jean Renoir fala do Chaplin, Glauco Viazzi, Francisco Pina, Robert Payne, um monte de teóricos falam sobre o Chaplin. E neste livro você encontra todos os artigos escritos por esse pessoal. Falando do Chaplin, o Chaplin, ele é um gênio e ele não teve uma vida fácil. Ele não nasceu em família rica, ele nasceu numa família pobre. Os pais trabalhavam nos teatros fazendo shows. Naquela época, ele nasceu, puxa vida, ele nasceu em 1889, em Londres. 1889 e 1890. Era ainda no século retrasado ele nasceu. E ele, com 5 anos, os pais já botaram no palco para ele cantar uma música em um número que os pais faziam. Quer dizer, ele também começou cedo, os pais artistas, ele artista, mas aí o pai bebia, o pai teve problemas, depois o pai abandonou a esposa, aí a esposa ficou meio alterada, ela passou um tempo num hospício, e o Chaplin e seu irmão foram vivendo como Deus permitia. Passaram fome, passaram necessidade. Por isso, os filmes do Chaplin falam das pessoas que não têm uma vida fácil. O personagem principal que consagrou Chaplin foi o vagabundo. Um camarada que não tinha casa, não tinha comida, vivia nas ruas,
E ao interpretar esse personagem, Chaplin levou muita verdade, a verdade da vida que ele vivia. Só que Chaplin era uma pessoa talentosa, tinha uma experiência com teatro, sempre que possível fazia bico, se apresentava no teatro, e aí ele entrou numa companhia de cinema de um camarada chamado Fred Karno. Ele entrou nessa companhia. E em 1910, ele participando como um artista menor na companhia, ele foi para os Estados Unidos fazer uma série de apresentações. Eles faziam shows, não era cinema, eram vaudeville, eram shows em teatros populares e tinham vários números. Chaplin, quando foi para os Estados Unidos e ficou hospedado num hotel, eles ocupavam hotéis assim mais baratos, todo mundo sem dinheiro, artista não tem dinheiro. E o Chaplin, ele tinha como companheiro de quarto, era Stan Laurel. Stan Laurel fez dupla com Oliver Hardy, anos depois, aquela dupla famosa, o gordo e o magro. O Stan Laurel era o magro e ele depois fez sucesso com Oliver Hardy numa dupla que o cinema guardou na memória. E se você nunca assistiu uma comédia do gordo e do magro, você está perdendo muito, precisa assistir. Esse Stan Laurel era o colega de quarto de Chaplin. Então, gênios convivendo juntos, passando por necessidades, sendo testados pela vida, e assim o Chaplin foi crescendo, foi se tornando um artista mais completo e muita iniciativa, e começou a participar de filmes curtos, comédias do cinema mudo, filminhos, que ainda existem muitos aí para assistir, filme mudo. E ele foi se destacando, até que por fim apareceu o personagem do vagabundo, que ele criou pegando roupas velhas, largadas, um sapato maior que os pés, pegou um paletó furado e se apresentou com aquele chapeuzinho coco e tal. E esse personagem caiu no gosto do público e ele começou a ficar importante. E a partir do sucesso que os filmes dele traziam, ele conseguiu o direito de poder dirigir os filmes. E ele fazia muito filme. Eu que faço aqui os meus programas, gravo uma vez por semana, o Chaplin fazia um filme por dia. Ele criava, inventava, dirigia, e um filme por dia, filme curto, mas ele fazia um filme por dia e já no final de semana ia para o cinema. Era essa a realidade que ele vivia. E os filmes que o Chaplin começou a produzir fizeram muito sucesso e ele foi crescendo de importância e conquistou o direito de ter uma participação maior, recebia um cachê maior. E aí ele conseguiu convencer os estúdios a fazer filmes mais longos. E depois ele abriu uma produtora de cinema, junto com dois outros atores importantes, uma atriz de sucesso na época, Mary Pickford, um outro ator de sucesso, Douglas Fairbanks, e um outro camarada que foi diretor, que dirigiu grandes filmes, Griffith. Ele, Chaplin e esses três se juntaram e criaram uma grande produtora de cinema, que era a produtora dos Artistas Unidos, a United Artists. E essa produtora foi criada em 1919. Chaplin tinha 30 anos e começou a dirigir os seus filmes e a produzir os seus longa-metragens. Ele teve uma vida amorosa conturbada, teve vários casamentos, ele acabava se apaixonando e a atriz dele também se apaixonava por ele, então ele acabou casando com muitas das atrizes de seus filmes e teve muitos filhos.
Uma das atrizes com quem ele se casou e que deu um rebuliço na época, foi Lita Grey. Lita Grey tinha 16 anos quando se casou com Chaplin, né? E aí vem a crítica, que o Chaplin tinha 35 anos, mas ele se casou com ela, depois ele se casou. A última esposa dele foi a filha do dramaturgo Eugênio O'Neill, Oona O'Neill, e essa mulher o acompanhou até o final da vida. E com ela ele teve vários filhos, e um dos filhos dele foi a atriz Geraldine Chaplin, que fez sucesso e é uma referência no cinema. Na época em que ele fez o filme Tempos Modernos nos Estados Unidos, ele foi chamado de comunista. E naquela época, porque nesse filme Tempos Modernos, ele faz uma crítica à indústria, faz uma crítica à forma como o mundo, nos Estados Unidos, as classes estavam divididas, como o trabalhador era marginalizado, a exploração do trabalhador nas empresas. E aí, em função da repercussão desse filme, ele acabou sendo perseguido por um grupo de político nos Estados Unidos, liderado pelo senador McCarthy, que convocou para ser entrevistado, para falar de suas ligações com o Partido Comunista. O Chaplin nunca atendeu esse tipo de coisa. E um dia, quando ele viajou para fora, foi para a Inglaterra fazer uma turnê, foi informado no caminho que ele não voltasse, porque ele não era cidadão americano e os Estados Unidos não dariam mais visto de entrada para ele voltar para os Estados Unidos. Então, a partir daí, ele viveu fora dos Estados Unidos até o final da vida. E os filmes dele feitos na Inglaterra, fora dos Estados Unidos, fazem críticas aos Estados Unidos, e eu comentei isso ao falar de cada filme. Um Rei em Nova York, A Condessa de Hong Kong, Monsieur Verdoux e outros filmes mais. Chaplin tem uma obra marcante. Ele foi uma voz que questionava. Ele, com a arte que ele realizava, ele falou contra Hitler na época que Hitler tinha assumido o poder e que ainda era aliado dos Estados Unidos, não era inimigo dos Estados Unidos. A Alemanha fazia negócios e ele, Chaplin, vendo a perseguição que os judeus sofriam naquele país, vendo a discriminação, vendo o arbítrio imperando naquele país, ele faz um vídeo questionando Hitler e questionando Mussolini. O nome desse filme é O Grande Ditador. Na sequência, os Estados Unidos declaram guerra, são atacados pela Alemanha, etc. E aí tudo bem, mas o filme O Grande Ditador chegou a ser censurado e não pôde ser exibido, porque ele falava contra países que faziam negócios com os Estados Unidos. Só para entender, quem assistiu o filme O Grande Ditador vai ver a beleza, a crítica social. Ele era um camarada que ele falava o que pensava, ele defendia os valores humanos, mesmo que contrariassem o poder estabelecido. E por isso ele pagou com o exílio, terminou os anos de vida dele na Suíça, mas voltou convidado para receber um prêmio honorário. Ele foi, agradeceu e olha que coisa bonita. Ele foi ovacionado, aplaudido por 12 minutos seguidos. Todo o pessoal do Oscar, os atores reunidos, isso foi em 1972. Talvez você ache para assistir esse momento. Todos se levantaram e por 12 minutos ficaram aplaudindo o gênio Chaplin, que estava nessa época com 83 anos de idade, e ele agradece a todos. Um camarada que ainda não tinha essa mágoa dentro de si, que soube conduzir a vida e construir uma bonita história. Interessante
é que o pessoal não teve coragem de expulsar Chaplin. Quando ele saiu dos Estados Unidos, ele saiu porque ele quis sair, ele foi viajar. O que os Estados Unidos fizeram foi não dar visto de entrada, mas ninguém teve a coragem de expulsá-lo. Tal era a sua importância na história da cultura americana, com os filmes que produziu e que marcaram época. Um grande diretor, Charles Chaplin. Charlie Chaplin foi ator, músico, cineasta, produtor, empresário, escritor, poeta, dançarino, coreógrafo, comediante, mímico e regente de orquestra. E ele dizia: eu quero representar qualquer homenzinho comum de 25 a 50 anos em qualquer país do mundo e que aspira à dignidade.